Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Legis Web. Eu sou Ana Beraldo e hoje nós vamos falar sobre as principais tendências do mercado contábil para o ano de 2025. E claro que hoje a gente está aqui com um pessoal muito especial. Estamos aqui com o Guilherme, que é do setor de consultoria. Guilherme, muito bem-vindo. Olá, Ana, muito obrigado. Estou muito feliz em estar aqui. Eu que trabalho todo dia diretamente com os contadores, né, auxiliando na tomada de decisões, interpretando a legislação. Então, eu pretendo contribuir muito para o nosso bate-papo. Muito obrigado. A Cindy também, que é do setor de projetos, bem-vinda. Obrigada, Ana. Agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Acredito que essa conversa, logo no início do ano, vai ser super proveitosa. A Dai também, que é do setor de redação. Dai, é um prazer receber você aqui. Oi, gente. Boa tarde, pessoal. É bem gratificante estar aqui hoje. Realmente, a gente tem muitas mudanças para acontecer e vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Sim, e vamos começar falando das principais tendências aí que vão moldar o mercado contábil aí para o próximo ano. O mundo, ele anda, assim, acelerado. A gente sabe que a velocidade que as coisas vêm acontecendo é de uma forma incrível. E no setor contábil hoje, você estar atualizado não é só uma vantagem competitiva. É uma questão realmente de sobrevivência profissional, realmente, né? E como que vocês veem isso? Como que a atualização constante vai impactar diretamente hoje no mercado contábil? A tecnologia ela está dentro de todas as profissões, na contabilidade não é diferente. Então, atualmente, o contador, o profissional que deseja se adaptar, ele precisa ir atrás dessa informação, que senão ele vai acabar ficando para trás mesmo. Eu concordo com a Cindy. Eu acho que eu, como redação, né, acompanho bem de perto ali as publicações que a gente tem todos os dias. A gente tem um volume de legislações muito alto. E é um desafio para o contador manter atualizado, mas é algo imprescindível realmente, né? Se ele não tiver atualizado, não vai ter lugar para ele no mercado. Então, por isso que a gente está aqui para conversar sobre isso hoje. Acho também que não é só uma questão de ferramenta, né? É uma questão de entender o movimento que vem acontecendo com a aplicabilidade da tecnologia no mundo contábil e entender que isso pode modificar as decisões que o contador toma para uma empresa, né? Então, na hora dele opinar ali em decisões mais estratégicas para aquela empresa, é crucial ele entender as ferramentas tecnológicas que podem auxiliá-lo. E para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre digitalização e automação contábil. Hoje a gente sabe que a tecnologia é uma aliada poderosa ali, a gente vê isso crescendo muito. E diversas empresas estão usando ferramentas, software, que vão facilitar aí o dia a dia do contador, não é mesmo? Isso, a automação ela é um divisor de águas atualmente, então a gente tem muitos processos e sistemas que auxiliam nessa rotina nos escritórios, na contabilidade. Então a gente tem sistemas de gestão de documento, para apuração de imposto, que são coisas que antigamente tinham que ser feitas de forma mais manual, então isso acaba ajudando ali na rotina do escritório. Eu vejo que o profissional ele precisa se adaptar, né? Alguns têm um certo receio de lidar com a tecnologia, com tanta mudança, mas a ideia é olhar para a tecnologia como uma aliada. Ela vem para facilitar mesmo diante desse volume de informações, esse volume de dados que a gente tem hoje. É que o contador, muitas vezes, ele tem que fazer muitas atividades repetitivas, né? E nada como utilizar sistemas, tecnologia para poder fazer com que ele economize tempo na hora de fazer a entrega dessas questões mais burocráticas, né? E sendo assim, ele consegue otimizar seu tempo para focar em outros pontos da atividade que ele exerce e do serviço que ele presta para as empresas. E falando em estratégia, eu acho que uma tendência que vem surgindo aí é a tal do ESG, que é a contabilidade sustentável. Eu acho que isso vem entrando na contabilidade de alguma forma. E como que vocês veem isso no mercado? Olha, o ESG, para mim, a questão do século XXI é a sustentabilidade. É um assunto que está muito em voga, principalmente em questão a tudo que vem acontecendo com o aquecimento global e outros pontos, né, que são importantes que vêm sendo tratados na mídia. E isso não vai ser um assunto que vai fugir da contabilidade, por exemplo, né? Porque questões voltadas para a economia de recursos naturais, aplicado nas atividades que as empresas exercem, sem dúvidas é uma questão que o contador pode aproveitar, né, para poder auxiliar as empresas de forma para participar de programas para que reduzam a carga tributária, por exemplo, ou mesmo instigar as boas práticas sustentáveis. Então é um nicho que o contador ele tem que dar atenção, principalmente com as mudanças que vem acontecendo frente à sustentabilidade no século atual que a gente vive, né?
Essa área ela é realmente de muita importância. Então, hoje em dia, a gente tem temas como o crédito de carbono, né, para as empresas. Então, eu acredito que o profissional que se especializar nessa área, que tiver interesse, essa é uma grande oportunidade para ele em questão de carreira. Porque não tem muita gente que entende nesse assunto. E hoje em dia não é importante apenas o lucro para empresas. Tem empresas que elas têm ali relatórios que são relacionados ao meio ambiente. Então, a empresa, o contador, o profissional que tiver interesse, se especializar nessa área, ele realmente tem chance ali de uma carreira promissora. Sim, e além disso, hoje a contabilidade consultiva e estratégica, ela vem se destacando, ela vem assumindo um papel diferente, o contador. Hoje um contador ele não pode somente chegar e entregar um relatório. Hoje as empresas contam com ele como um consultor mesmo, como uma pessoa responsável ali por talvez processos decisórios. Como que vocês enxergam isso? Olha, eu vejo como uma evolução natural, é inevitável, né? A gente tinha a figura do contador como um gestor de números. Ele geria as obrigações acessórias, guias. Hoje vai além disso. O contador é uma figura de confiança da empresa. Ele participa da tomada de decisões. A empresa espera ter nele uma confiança, uma credibilidade, né, para auxiliar ali com dados técnicos, para que ela tome decisões que vão impactar diretamente ali na sua atividade. Então, é um caminho inevitável, eu acho, e é um caminho bem bacana. Isso colabora bastante para o crescimento da empresa também, né? Deixa de ser algo só gerir as obrigações da empresa e passa a ser algo para ajudar o empreendedor também. Exatamente, porque o contador, ele fugiu um pouco dessa questão onde ele só tem que entregar dados para o governo, cumprir algumas obrigações acessórias e emitir guias. Hoje o contador, ele dá um suporte muito maior na hora de uma empresa tomar uma decisão sobre qual caminho decidir, qual tributação, na hora de como trabalhar daquela forma com determinada mercadoria. Então ele traz ali um aspecto de dar suporte e muito mais estratégico do que antigamente a gente estava acostumado a identificar como uma atividade de um contador, né? Então essa evolução está cada vez mais constante. Sim. Sim, e trazendo um pouquinho aqui para a tecnologia, a gente não pode, eu acredito que a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre a segurança de dados e conformidade. Eu acho que isso é um assunto que vem sendo trazido em pauta e eu acredito que em 2025 isso daí vai estar muito mais à tona. Correto. Então, atualmente a gente precisa sempre estar atualizado em relação à segurança de dados, tanto pessoalmente como também em questão empresarial, né? Então, contadores, profissionais que trabalham ali juridicamente com isso, eles precisam ter uma noção sobre isso, porque a LGPD entrou em vigor há pouco tempo, mas é muito importante que as empresas tenham consciência disso, porque afinal o contador ele tem os dados financeiros, os dados da empresa, então se ele não tiver essas informações, ele corre um risco, porque é responsabilidade dele. Sim, e assim, além do que a Cindy falou, né, sobre essa segurança, tem também a conformidade, né? A empresa, ela atende tanto a legislação tributária quanto órgãos regulamentadores. A gente sabe que no Brasil a gente tem aí um número grande de órgãos regulamentadores. E o contador, ele é o guardião disso tudo, para que tudo isso ande em conjunto, né? Por isso, é importante para o escritório de contabilidade ter um sistema que atenda essa demanda, que auxilie na administração de toda essa complexidade de normas. E é muita atualização, né? Hoje é impossível você não ter um suporte e dar conta de conseguir acompanhar tudo, né? É verdade. Sim. Ainda mais com questão de informação, né? Sim. Informação e segurança das informações é algo que é muito importante e merece muita atenção e atualização, né? Então o contador ele tem que estar atualizado com tudo que a legislação disponibiliza a respeito de metas e assuntos voltados para a segurança que ele tem que entregar e cumprir, né? Fonte tudo que ele trabalha. Sem falar que a gente tem variedade aí de obrigações conforme a atividade da empresa. Então, para um contador, sem um sistema, sem uso da tecnologia, conseguir controlar tudo isso com particularidades de cada segmento, realmente é uma missão impossível. Não podemos também deixar de falar de um assunto que está em alta aí, que é a reforma tributária, né? Acredito que hoje nós estamos num momento crucial e as mudanças propostas, elas vão impactar desde grandes empresas até consumidores finais. A reforma tributária está sendo discutida e propõe uma série de mudanças, é isso mesmo? É isso mesmo, Ana. Basicamente, a reforma ela propõe um sistema de arrecadação, de apuração do imposto mais simplificado. Ela também vai trazer alguns outros conceitos ali, princípios, como a eficiência, como desigualdade também. O Guilherme ele pode falar um pouquinho mais sobre a reforma tributária para a gente.
Só fazendo um resumo, né? Para você que não está acompanhando a reforma ela vai trazer uma proposta de mudança do atual sistema com impostos indiretos. Dessa forma, ocorrerá a substituição de alguns impostos. Vejamos, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai fazer a substituição dos impostos estaduais e municipais, ou seja, ocorrerá a substituição do ISS e do ICMS. Já a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, fará a substituição do PIS e da COFINS, que são os impostos federais. Dessa forma, o intuito da reforma é fazer com que ocorra menos burocratização na entrega de obrigações principais e acessórias no território brasileiro e traga mais acessibilidade e menos burocracia para o contador. Isso que o Guilherme falou é bem importante, porque hoje a gente tem esse sistema complexo, né, que eu até comentei antes. O ICMS, por exemplo, é um imposto estadual, ele tem um regulamento para cada estado, então um contador que faz ali a contabilidade de mais de um estado, mais de uma região, tem um desgaste ali para verificar a legislação de cada estado, as obrigações acessórias daquele estado. E com a reforma, a ideia é corrigir essas distorções que a gente tem atualmente. Então, a gente vai ter uma única legislação que vai tratar sobre o IBS, e aí facilita a vida do contador ali, né? Porque eu vou ter um carro-chefe onde eu vou consultar e onde vai ser válido para todos os estados. Isso eu acho que vai ser bem bacana, vai facilitar bastante. É isso que a gente nem vai entrar em discutir coisas como substituição tributária, diferencial de alíquotas, antecipação, que são institutos ali que ocorrem nas operações interestaduais que trazem muita discussão, porque cada estado, como a Day falou, tem uma legislação diferente. Então, se você estiver fazendo uma operação de um estado para o outro, você vai ter que analisar duas legislações diferentes. E a gente está falando de 27 unidades federadas, então é muita coisa. Exatamente, eu acho que a burocracia que a gente tem hoje em dia, né, quando se trata principalmente do ICMS, que é um imposto estadual e cada estado traz uma legislação, é algo que traz muito encargo para o contador. Porque se ele faz uma operação interestadual, ele tem que consultar a legislação do destino e da origem, né? Fora outros impostos que vão incidir na operação. Então, o intuito da reforma é desburocratizar isso para fazer com que traga mais acessibilidade e também reduzir o número de entrega de obrigações acessórias, né? Que hoje, atualmente, é um número altíssimo de obrigações que ele tem que entregar, são diversos impostos, então é muito acompanhamento que pesa um pouco da rotina do contador. Hoje o contador passa o mês inteiro entregando obrigação acessória, né? Porque não tem uma data fixada para todos os estados. Bom, a proposta, então, é ser um sistema mais simples, na realidade, né? Mas eu acredito que vai trazer um grande impacto ali na maneira como os impostos são cobrados. Com certeza. Agora, uma dúvida que vem circulando por aí é o tal do cashback. O que é isso que o pessoal está falando? Eu ouvi dizer que vai funcionar como uma devolução de imposto para famílias de baixa renda, é isso mesmo? O cashback, ele é uma devolução realmente, restituir para famílias de baixa renda que atendam alguns requisitos que a legislação traz, né? Parte do imposto que elas pagam nas aquisições vai ser devolvido para essa família. É bem bacana isso, porque diminui a carga tributária. A gente sabe que tudo chega no consumidor final. A partir do momento que a gente tiver esse regime, vai amenizar esse impacto aí para o consumidor final de baixa renda. É importante também destacar que ainda não tem como esse cashback vai ser realizado. Então, é possível que seja por meio de cartão de crédito, pela conta bancária, até por meio de algum aplicativo que o governo desenvolve. Isso. Né? A gente não sabe como que isso vai acontecer. Mas, realmente, se funcionar, vai ser algo que vai beneficiar quem precisa. Um dos requisitos para você aderir ao programa do cashback é ter inscrição no CadÚnico, né? Que é um cadastro para pessoas de baixa renda. E eu acho que é importante a ideia que veio com a reforma do cashback justamente por ser uma proposta de trazer justiça tributária. Porque a gente sabe que o nosso país ele tem muita desigualdade social. Sim. E o ônus que uma pessoa que é de uma classe social mais baixa enfrenta ao fazer a aquisição de uma mercadoria, um item básico de saúde, ele acaba sendo o mesmo que uma pessoa que tem uma classe social mais alta. Então, é um meio de equilibrar isso e trazer justiça fiscal. E se você que está nos ouvindo ficou mais interessado em saber sobre o cashback, a gente tem um vídeo no nosso canal e nas nossas redes sociais exclusivamente sobre esse assunto, onde a gente se aprofunda um pouco mais e traz mais detalhes sobre o PLP 68, que trouxe as disposições a respeito do cashback.
o cashback realmente é uma proposta bem interessante. Mas eu acho que a gente vai saber aí na prática, né, se vai ser realmente eficaz ou não. Agora, uma dúvida que muita gente tem perguntado. O Simples Nacional, ele vai acabar? Ele vai continuar? Ou vai ter algumas mudanças? O que Esse vocês me tema tem falam? causado, Tem né? causado muito, muito. E, assim, eu acompanho nas redes sociais alguns fóruns, o pessoal debatendo, vai acabar o Simples, não vai acabar o Simples, porque hoje o Simples, ele tomou conta, né? Muitos empresários utilizam o sistema Simples de arrecadação, porque veio como uma facilidade, aí vem a reforma que vai alterar as disposições a respeito do Simples, mas eu garanto, o Simples não vai acabar. Uma das propostas da emenda constitucional 132 era manter o sistema de arrecadação simples, só que ele vai ter algumas alterações. Porque o contribuinte do Simples Nacional ele vai ter a opção de recolher IBS e CBS por fora do PG-10. Que basicamente, hoje, quando o contribuinte do Simples ele ultrapassa o sublimite de 3.600.000, ele passa a recolher o ICMS e o ISS fora do PG-10, como uma empresa do regime normal. Na reforma, o contribuinte do Simples Nacional ele vai ter a opção de fazer isso, de continuar da mesma forma. Dessa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai poder optar por recolher IBS e CBS fora da sistemática do PG-10 para poder disponibilizar crédito para a operação que ele está realizando, né? Ou vai poder continuar na mesma situação de recolher todos os impostos de maneira unificada dentro do PG-10. E o contador entra novamente como uma figura importante ali, Sim. né? Que o contador vai dar esse norte. O que é mais interessante? Continuar tudo pelo Simples, fora, né? Hoje, a gente tem empresas do lucro real, lucro presumido, elas fazem crédito do imposto pago na cadeia de produção, né, em operações anteriores, e compensam com os débitos das suas próprias operações. O Simples Nacional, ele não tem essa possibilidade, né? Ele acaba sendo cumulativo. Então, para o Simples que fizer essa opção que o Guilherme falou, ele vai ter essa vantagem, mas claro que vantagem nesse aspecto, mas outros aspectos precisam ser estudados para ver até que ponto compensa para ele, né? Eu acho que é a pergunta de milhões que vai vir ali. Continuo na forma recolhendo tudo dentro do PG-10 ou começa a recolher fora do PG-10? Vai ser aí mais uma vez o contador tendo que ser estratégico para poder auxiliar o seu cliente em que ele tome a melhor decisão para o recolhimento por fora ou por dentro, porque vai chover dúvida a respeito desse assunto, né? Sim, perfeito então, pessoal. Então, o Simples Nacional vai continuar. Ele vai só sofrer alguns reajustes ali para se adequar à nova realidade tributária, né? E agora, para a gente fechar, um assunto também que o pessoal vem falando bastante é sobre o imposto do pecado. O que é isso? Explica um pouquinho mais O para gente. imposto do pecado. Imposto seletivo, né? Que tem a nomenclatura ali, que ganhou esse apelido de imposto do pecado, é um imposto que tem uma característica extremamente extrafiscal. Justamente voltamos ali ao debate da preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a coletividade. E quando houve ali a instituição, né, da emenda constitucional que trouxe a reforma tributária, ele veio junto com a possibilidade de trazer mais preocupação a respeito desse tema. Então ele traz uma taxação sobre alguns produtos ou serviços que tragam mal à coletividade ou ao meio ambiente, como é o caso de cigarro, bebida alcoólica, a extração de minério de ferro, por exemplo, são atividades que podem ter a incidência desse imposto. Então fica na dúvida, né, se o imposto seletivo ele iria substituir ou não o IPI. A princípio o IPI continua da mesma forma, só que terão algumas alíquotas ali zeradas, e o imposto seletivo ele traz essa extra fiscalidade para trazer um pouco mais de sustentabilidade e preocupação com a coletividade ali após ali a implementação da reforma. Além de ser uma forma de desestimular o uso de produtos nocivos, né? Ele também serve ali como uma forma de arrecadação, porque a ideia é que esse valor arrecadado em cima desse tributo seja utilizado ali para políticas de saúde pública. Então, a gente vai ter não apenas o desestímulo, porque vai aumentar o valor desses itens, mas a gente também tem ali um uso desse valor para outras atividades ali específicas com saúde pública. Vai acabar recaindo sobre o consumidor desses produtos, né? Pois Ele vai sofrer o sem impacto desse ônus.
Mas, por outro lado, como a Cindy falou, ele vai colaborar aí com políticas de saúde pública, né? Eu acho que é esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho, assim, que tanto a questão do imposto seletivo quanto a questão do Simples Nacional vão estar intimamente ligados com as operações mercantis. Então, vai exigir muito mais estudo de estratégia de mercado, principalmente, porque na hora de realizar essas operações, para poder entender com quem que eu estou fazendo essa comercialização, vai ter incidência de imposto seletivo? Esse contribuinte que eu estou fazendo essa compra, ele vai poder me passar crédito? Não vai? É mais interessante que me passe crédito? Não é? Então, todas essas questões vão levantar muito debate e vai, sem sombra de dúvida nenhuma, vai exigir muita estratégia e jogo de cintura dos contadores a auxiliar as empresas a tomarem as melhores decisões, né? O problema disso é que no texto da reforma ela não diz o que são produtos nocivos. Então, assim, a gente entende que bebida alcoólica, cigarro entram, porque é óbvio. Mas e quando a gente fala de agrotóxico, que é um produto que geralmente pode ter isenção, ou então produtos enlatados, que são produtos que fazem mal para a saúde, mas em alguns estados esses produtos fazem parte da cesta básica. E a cesta básica ela é também uma proposta da reforma tributária. Então, como que a gente vai lidar com essa situação de produtos que são nocivos, mas ao mesmo tempo podem possuir uma isenção ou uma não tributação? Eu acho que vai ficar tudo na mão ali do comitê gestor de fazer esse estudo, né, esse levantamento. Em alguns artigos que eu li, eu verifiquei que ia ser, a princípio, não tem nada confirmado, um rol taxativo de produtos que teriam incidência sobre desse imposto seletivo, mas é algo ainda que não foi publicado lei complementar, nenhuma fonte específica de legislação a respeito do tema, né? Definições exatas só depois da lei complementar. Só depois da lei mesmo. complementar. É muita coisa nova, né? É muita Muita coisa coisa vindo, nova. assim, né? A reforma, ela traz realmente a promessa da simplificação, mas deixa muitas dúvidas de como vai ser feito, principalmente para a empresa e também até para o consumidor final. Mas eu queria deixar um recadinho para você. Caso você que esteja nos acompanhando queira saber um pouquinho mais da reforma, é só você acessar o canal da Legisweb no YouTube. Lá a gente tem uma série exclusiva falando só da reforma tributária, onde você vai conseguir acompanhar com exclusividade. Inclusive, ela é gravada inteirinha pelo Guilherme, ele pode falar um pouquinho mais do conteúdo que tem lá. É isso aí, você, contador, ou qualquer interessado, né? Qualquer profissional da área que não conseguiu se atualizar ainda, não conseguiu acompanhar as disposições a respeito da reforma tributária, a Legisweb ela trouxe essa preocupação e fez uma coletânea de vídeos, começando desde o início, desde a aprovação da emenda, disposições a respeito de princípios tributários, cada um dos novos impostos, IBS, CBS, imposto seletivo, como que vai ficar, um estudo um pouco mais a fundo, principalmente também do Simples Nacional, então você pode acessar e se atualizar, assistir os vídeos, fazer pergunta, tirar dúvida lá nos comentários que a gente interage. E dentro desse conteúdo também tem um webinar exclusivo falando dos impactos da reforma dentro do Simples Nacional, né? Sim, a nossa consultora, a Nilde, ela fez um webinar, ficou bem bacana, bem esclarecedor, e uma linguagem bem tranquila de entender, né? E além disso, a gente tem o portal da Reforma Tributária também no nosso site. O portal, ele vem desde o começo dessa discussão acerca da reforma. Então, se você pegou o tema agora, quero saber como tudo começou, você tem o nosso portal ali com todas as informações desde o início, sempre atualizado, para facilitar a vida aí também. Não perca, a Legisweb sempre atualizada para te deixar um passo à frente. Falando um pouquinho agora em tendências, eu acho que a gente não pode deixar de falar de algo que vem, assim, bombando entre os contadores, que eu acho que é o assunto do momento, principalmente para o contador que ele quer se destacar, que é o marketing. O marketing contábil passou, assim, nos últimos anos por uma revolução. Ele passou daquele modelo simples ali de boca a boca, né, um falar para o outro, e veio com força ali no digital. Como que vocês vê essa mudança? O que vocês percebem que mudou nessa área do mercado contábil? Olha, eu acho que virou a chave total, né? Os contadores hoje se preocupam muito com marketing digital e, na verdade, quem não se preocupa precisa se preocupar. Criação de conteúdo, a gente vê que isso tudo engaja, traz credibilidade, promove confiança, faz o seu trabalho conhecido, né? Então, a gente vê muito anúncio, muito conteúdo que educa mesmo, que traz credibilidade para o escritório. E eu acho totalmente necessário, assim, você expande conhecimento e também mostra o seu trabalho, né, o seu potencial. A importância do marketing para o profissional hoje em dia ela é muito importante. Então, como você falou, antes a gente tinha aquilo do boca a boca e de esperar que o cliente apareça de forma espontânea. Então, o profissional que hoje em dia ele
tem uma presença no marketing, principalmente digital, ele consegue não só atrair clientes, como também construir ali uma autoridade de conhecimento profissional naquele mercado. Exatamente, até porque antes a gente estava acostumado ali, o contador, no máximo, ele colocava uma plaquinha, faça seu imposto de renda, e a gente se desprendeu um pouco disso, né? Sim. Hoje a gente vê muitos contadores colocando ali a cara a tapa mesmo, entrando nas redes sociais, mostrando que são especialistas em determinados assuntos. É bacana também ver que cada vez mais ele consegue pegar um produto novo e apresentar isso de maneira online. Então, às vezes eu estou mexendo ali na internet, estou vendo um anúncio diferenciado, eu olho, entro no perfil, vejo que ele é especialista em determinado assunto. Então é importante para que ele consiga cada vez mais desenvolver e entregar produtos diferentes e mostrar que ele é especialista e ganhar autoridade no assunto ali que ele mais entrega no ramo dele. Eu acho bacana que não é um marketing só para prestação de serviço, né? Ele leva conhecimento mesmo. Então, você vê hoje muitos blogs, webinar, muito conteúdo rico mesmo, levando conhecimento, às vezes, para quem está começando ainda na profissão. E com isso, fazendo, claro, também ali o seu papel, né? Mostrando a credibilidade, como a Cindy falou, a autoridade que tem, o conhecimento que tem no conteúdo ali. É um conteúdo, assim, que ele é informativo, né? Então, é mesmo para pessoas que não são profissionais da área, né? Que não tem pouco conhecimento, quando o contador ali traz de determinado imposto, imposto de renda, vai deixar de existir isso, aquilo, é algo que quem está ali por fora acaba... Pô, que bacana, olha essa informação que está trazendo, como que isso vai afetar o dia a dia da minha empresa, ou eu mesmo como pessoa física, o que muda. Então eu acho bacana essa atualização constante do contador que vá até as redes sociais e utiliza como meio de extensão, né, do seu trabalho. Isso é uma tendência, né? Não só, acredito que não só na contabilidade, mas no mundo, né? Quando se fala de acompanhar o mercado, acompanhar a evolução, acompanhar o que vai acontecendo, hoje você se expor, falar do seu produto, ser mais consultivo, eu acho que isso vai fazer, é um diferencial completamente aí no mercado contábil. Mas falando um pouquinho de ações offline, vocês acham que eventos, network, palestras, vocês acham que isso ainda tem espaço no mercado contábil? Sim. Sim, Essas eventos pessoalmente, ali onde a pessoa tem esse contato pessoal, ele é muito importante, porque na contabilidade tem muito a ver com confiança. Então, você vai conseguir a confiança do seu cliente, principalmente nesses eventos presenciais. E não só falando, igual você falou ali, de fazer networking também, né? Você não encontra só clientes quando a gente faz essas ações offline. Você encontra parceiros, estreita esses laços, esses relacionamentos com outras pessoas da profissão também, o que é muito importante. Sem falar também, né, que nesses momentos onde você vai estar fazendo network, vai para um congresso, para um curso, você vê o que está acontecendo no mercado, o que o meu colega está fazendo de novo que eu não estou fazendo. Então, acontece muito esse comparativo, você conhece novas ferramentas, né, para poder saber, olha, isso seria interessante no meu negócio. Então, é uma forma de você se manter atualizado e se manter caminhando frente às modificações do mercado. Eu penso que assim, o ideal é conciliar as duas coisas, né? A Cindy comentou sobre a confiança, que realmente não dá para ter um contador e não confiar nele, né? E apesar do marketing digital ser bacana, ser indispensável, ele não chega sempre no mesmo nível de confiança que aquele contato face a face. Então, na minha visão, é conciliar as duas coisas, né? Uma não exclui a outra. Produzo conteúdo ali, estou levando informação, mas também estou presente aí em feiras, congressos, trocando ideias sempre ali. E acompanhando as feiras, que hoje a Lerges participa, a gente vê essa mudança. Eu vejo que feiras, há anos atrás, que a gente ia, realmente encontrava só nas feiras. Via lá. Hoje não, hoje você vê as pessoas produzindo conteúdos dentro da própria feira. Então, eu acho que essa foi a virada que aconteceu aí nos últimos anos, né? Agora, falando um pouquinho sobre estratégias práticas, o que um contador pode adotar no marketing dele? Que dica que vocês podem dar? Olha, eu acho fundamental ele utilizar tudo que já tem disponibilizado de redes sociais para poder se divulgar, né? Instagram, LinkedIn principalmente, até mesmo criar listas de conexões informativas no WhatsApp, eu acho que é um ponto importante, né? Que a Lerges também adotou, que hoje você consegue se manter atualizado simplesmente ao abrir o WhatsApp, eu acho isso muito importante, porque no Brasil atualmente a gente publica mais de 200 normas tributárias
por semana, mais de 50 por dia, né? E sem falar também que a presença nas mídias, ela traz mais valor, né, e autoridade para o contador. E pensando nisso, surge até uma lacuna. Hoje em dia, algumas empresas elas se tornaram especialistas ao fazer esse tipo de trabalho. Eu também concordo com o Guilherme. Eu acho que as redes sociais elas são importantes, mas não apenas para atrair cliente, como também fidelizar. Então, uma dica que eu acredito que possa ajudar o contador que quer se introduzir nesse mercado, né, é ele ter essa imagem ali, esse posicionamento público e interagir com quem segue ele. Então, responder os comentários, postar dúvidas, questionamentos, interagir com o público dele, porque ele fideliza quem segue ele. Essa pessoa não vai procurar outra pessoa porque ela sabe que ela pode confiar no contador dela. Acaba virando até uma referência, né? Às vezes vai lá na rede social ver o que essa pessoa está entendendo sobre esse assunto. Eu acrescento também definir o público-alvo. Porque eu preciso saber, eu quero falar com quem? Com microempreendedores, com grandes empresas. Isso facilita muito, porque eu vou produzir um conteúdo direcionado para esse ouvinte, né? E aí eu vou ter ali vou ser mais assertivo, eu vou ter mais eficaz naquilo que eu preciso levar. Um site bem estruturado também, né? Tudo isso colabora aí para que decole nesse mundo digital. Eu não tenho dúvida disso, porque existem escritórios que são especializados em determinados segmentos. Existem escritórios contábeis, por exemplo, que só atendem produtor rural e agronegócio e legislações voltadas para essa parte, né? Então é bem importante você definir o público-alvo. E dessa forma, criou-se uma lacuna para que determinadas empresas voltassem com trabalhos especializados só na parte de marketing voltado para o contador. Como é o caso, por exemplo, de uma empresa que é parceira nossa, que é o Meu Marketing Contábil, que a gente trouxe para poder falar um pouco a respeito desse assunto, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre. Fala, contador, tudo bem? Meu nome é Thiago Francisco, sou diretor do Meu Marketing Contábil. Nós estamos no mercado prestando um serviço de marketing para contabilidade há mais de 16 anos. E hoje estou aqui para te convidar por um momento muito especial. Em parceria com a Lerge Web, nós desenvolvemos um webinar que se chama Nova Era, o poder do marketing para contadores de 2025. Esse webinar vai acontecer agora em janeiro, dia 15, às 10 horas. E nesse webinar, vamos tratar de 4 assuntos muito importantes. Como conquistar clientes com marketing, dicas para se destacar em 2025, ferramentas de marketing que vão te ajudar no dia a dia e como se tornar referência no mercado contábil. Mas calma aí, eu não vim aqui só para te falar do que vamos falar ali no dia 15. Eu vim aqui também para te entregar um conteúdo muito importante. A importância do contador gerar autoridade. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, vamos voltar um pouquinho. Vocês precisam entender, contadores, da importância que vocês têm para os empresários. Vocês ajudam os empresários de várias formas, né? Desde o empresário que está iniciando ali, que está abrindo sua empresa, que não tem noção nenhuma, né? Desde o regime, escolher o regime tributário, direcionamento de como contratar os funcionários. Você também ajuda os empresários maiores, os empresários médios, empresários grandes a ter que tomar decisões, entregando relatórios, ajudando de várias formas. Então, contador, é muito importante você entender que você tem essa grande importância. E agora, eu vou falar o porquê que você precisa gerar autoridade. Simples. As pessoas, elas fazem negócio, as pessoas contratam serviço de quem entende do assunto. E você, contador, já entende do assunto, mas muitas vezes não comunica isso para esses clientes, tanto para os seus clientes atuais, quanto para uma audiência que pode ser seu cliente. É por isso que eu trouxe aqui para vocês a importância de gerar autoridade. Mas e como gerar autoridade? Se comunicando nos meios de comunicações. Se você se reúne com seu cliente uma vez por mês, com seu cliente atual, uma vez por mês, para entregar um relatório, ajudar ele a tomar uma decisão, o que vai acontecer? Você está gerando autoridade. Se você pegar os 10 clientes, falar sobre um tema importante. Vamos falar, por exemplo, sobre pauta quente, reforma tributária. Pegar os 10 clientes que você acredita que precisa ter um direcionamento. E você faz uma reunião com eles, coloca numa sala ali no seu escritório, prepara um slide rápido e fala do direcionamento que eles precisam tomar. Você está gerando autoridade. Então isso é muito importante. Mas você fazer isso de forma presencial, local, no seu escritório, visitando seus clientes, legal, funciona, gera autoridade. Mas se você faz isso nas redes sociais, você tem um alcance muito maior. Então é por isso que existe uma grande importância se você quer se destacar, se você quer se desenvolver, se você quer conquistar novos clientes, se você quer
gerar essa autoridade, mostrar que você tem essa autoridade, que você conhece sobre o assunto, que você é atual, é muito importante a gente trabalhar isso nas redes sociais. Deixa eu te falar um pouquinho o que é marketing. Marketing é atiçar a expectativa e desejo em seu serviço. Então é por isso que a gente fala de gerar autoridade. Então se a gente gera autoridade, aquela pessoa, ela se interessa pelo que você faz, ela se interessa por alguém que tem conhecimento no assunto. Então agora, na prática, eu vou mostrar para vocês como criar esses vídeos, esse conteúdo que você vai passar. Eu vou te dar 4 dicas. A primeira dica é como definir o conteúdo. O que eu vou postar, né? Do que eu vou falar, o que eu vou postar. Então agora eu vou te dar uma dica de ouro, que você vai começar a pensar em cima disso e vai gerar vários tipos de conteúdo. Tudo que você for falar tem que tocar em alguma dor. Tem que resolver alguma coisa ali para aquele seu cliente, para aquele público que está te seguindo. Então eu vou te dar um exemplo, o relatório. O relatório que a gente falou agora há pouco. O relatório, o que ele traz, né, para o empresário? Ele vai trazer algumas tomadas de decisões. Né? Então, vamos lá, a gente analisou aquele relatório e a gente identificou uma despesa que subiu no último mês. Né? Que teve um pico lá, teve mais de 50% a mais do que o último mês, né? Ou mais ainda. E a gente precisa ter uma tomada de decisão. Então, aumento de despesa, isso é uma dor, e isso que precisa ser identificado. Então, no seu dia a dia, você precisa estar de olho nessas dores para você criar o conteúdo. E a segunda dica que eu vou passar para vocês é a dica dos primeiros 3 segundos. Nas redes sociais, é muito importante a gente dar um destaque no início do vídeo, porque é ali que a gente vai prender aquela pessoa que está olhando ali, que está navegando. Nesses primeiros 3 segundos, você já tem que falar de uma dor. Vou dar um exemplo. A gente, né, identifica que aquele relatório, com aquele relatório, um aumento de despesa, então você vai começar o vídeo falando assim: empresário, dá uma olhada nessa despesa que identificamos que teve aumento de 100%. Esse é um exemplo. Você tem que começar baseado na dor, que é o que chama atenção, é o que prende. E a terceira dica é evitar jargões técnicos. Contador, vocês são técnicos, você tem conhecimento a fundo no que vocês fazem e os empresários não. Então, é importante vocês usarem uma linguagem normal, natural, do dia a dia. Às vezes a gente quer usar jargões técnicos para mostrar que a gente entende do assunto, para mostrar que somos, né, intelectuais. Isso não funciona para rede social, porque as pessoas querem uma linguagem simples. E a quarta dica é tempo de vídeo. Pessoal, as pessoas estão nas redes sociais e elas querem ver conteúdo dinâmico, rápido, principalmente tratando em redes sociais. Então, a gente precisa ser objetivo, tocar na dor, mostrar um pouco mais sobre aquele conteúdo e finalizar. Tem que ser rápido. Então, essas são as dicas para você gravar conteúdo. Pode parecer difícil, mas não é. Basta prática. É mais uma questão de hábito, de estar atento no dia a dia, pegar e começar a gravar. É simples. Espero que você tenha gostado, contador, de tudo que eu te passei. No dia 15 de janeiro, vou te entregar muito mais conteúdo relevante que vai ajudar você a se destacar nesse ano. Para se inscrever, basta clicar nesse link. Muito obrigado pela sua atenção e até lá. Obrigada, então, aí ao pessoal do Meu Marketing Contábil. E fica aí uma dica para você, contador. Sabemos que o marketing ele tem sido uma ferramenta poderosa aí para os contadores. Mas uma grande aliada do marketing e da contabilidade também como um todo é a tecnologia, que vem para tornar os processos muito mais ágeis e eficientes. Como que a tecnologia tem impactado a contabilidade nos últimos anos? Olha, eu diria que hoje não dá para ter contabilidade sem ter tecnologia, né? Cada um no seu nível, mas é indispensável. A gente tem vários sistemas hoje que facilitam a vida do contador, que minimizam a chance de erro, o que é muito importante nessa área, e que otimizam o tempo também, né? Então, por isso que hoje a tecnologia ganhou esse papel tão importante na contabilidade, assim como em outros setores. Sem dúvidas, eu acho que a tecnologia ela veio como um braço a mais para o contador, né? Por conta de muitas tarefas repetitivas que ele tinha que fazer. Sim. Então, são vários lançamentos que eram feitos em formatos manuais, que levavam horas, e hoje ele, em segundos, com o auxílio da tecnologia, ele consegue conciliar tudo, né? E auxiliar ali para com que ele tenha mais tempo para poder dar atenção para outros pontos, né? No seu dia a dia. A automação, ela não é, a gente não fala da automação só em questão ali da contabilidade em si, do escritório, mas a gente vê isso também nos programas do governo. Então, a gente tem hoje em dia, por exemplo, quase todos os documentos, eles são digitais. A gente tem os SPEDs. Então, são metodologias ali todas digitais, e se o contador ele não tem dentro do escritório dele
um emissor de documento fiscal digital, ou se ele não tem um programa ali, um sistema que faça a auditoria desses documentos, é muito fácil dele cair numa auditoria do governo, numa fiscalização e ser multado. Então, se ele não segue isso, ele acaba correndo riscos. E falando um pouquinho sobre o futuro aí da contabilidade, não tem como fugir disso, com a automação e a inteligência artificial, como que elas vão transformar ainda mais essa profissão? A automação, ela já existe e a inteligência artificial, ela só tende a crescer. Então, as pessoas têm essa ideia de que a inteligência artificial, ela vai roubar os nossos empregos, mas não é isso que vai acontecer. A gente precisa entender a tecnologia como uma aliada e não uma inimiga. Então, a automação, ela, igual o Guilherme falou, ela ajuda a gente a diminuir esses processos repetitivos, manuais que tinha anteriormente, que faziam muita perca de tempo. Então, é um tempo, uma gestão de tempo maior, de eficiência, que pode ser utilizada em outras tarefas. E a inteligência artificial, ela ajuda você a prever resultados. Então, se você tem uma inteligência artificial que te ajuda, ela vai te ajudar a prever riscos, a erros futuros, o que ajuda muito ali na eficiência do escritório. A inteligência artificial, ela traz soluções inovadoras, né? E otimiza, como a Cindy falou. Então, acho que não tira o lugar de ninguém. Na verdade, ela deixa para o profissional a responsabilidade daquilo que é mais complexo, né? Daquilo que realmente precisa de uma mente humana fazendo. E sem falar que a gente também tem o suporte de uma IA, né? Claro que eu não diria que a IA deve ser a nossa principal fonte de conhecimento e nem de atender os nossos clientes, mas ela pode sim ser usada como um apoio ali, ser usada num suporte ao cliente em questões de menor complexidade. Ela atende sim, e isso até disponibiliza tempo para se dedicar a questões mais complexas, né? As funções ali realmente complexas que exigem um saber, um conhecimento, uma experiência, elas vão sempre existir, sempre exigir isso da pessoa humana. A inteligência artificial e outras tecnologias, elas ajudam a gente a lidar com as outras tarefas que talvez não sejam de tanta importância. É que tudo que envolve legislação traz entendimentos diferentes, né? Então, não é possível você perguntar para a IA qual é o melhor entendimento, qual que é o caminho que eu tenho que tomar, né? Porque a legislação tributária e mais o que você pode fazer são duas esferas, e o contador está ali na interseção das duas, eu posso fazer isso, não posso fazer isso, auxiliando ali a tomar a melhor decisão. Então, basicamente, não só como a IA, existem muitos outros sistemas e ERPs que auxiliam o contador no seu dia a dia ali, para departamento pessoal, a parte de RH, a parte fiscal. Então, ele tem que estar bem ancorado por boas tecnologias que facilitem ali o desenvolvimento do seu trabalho. Então, sem dúvidas, eu acho que toda a tecnologia, inclusive a IA, são pilares para formar ali todo o aporte no desenvolvimento de uma atividade de contabilidade, assim como qualquer outra, né? Tudo vem para melhorar o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? E além dos ERPs que o Guilherme citou, quais outras soluções vocês podem citar também, contador? A gente tem a contabilidade de nuvem, então todos esses documentos, milhares de documentos que são gerados, eles podem hoje em dia ser armazenados em nuvem, então a gente não tem necessidade de ter um arquivo físico para isso. A gente também tem ali, além do RP que o Guilherme falou, o RPA, que eles ajudam a gente a fazer a conferência de notas fiscais, a emissão de relatórios. Então, tem muita coisa boa que pode ser aproveitada. Sem falar também, né, de algumas ferramentas próprias de uso do dia a dia do contador. Cito, assim, que eu que estou intimamente trabalhando com a área de consultoria, eu tenho esse aporte mais direto no atendimento ali de algumas dúvidas que o contador traz e principalmente como, qual que é o regime tributário que eu indico para determinado cliente, por exemplo. Você imagina se não tem o apoio de uma tecnologia, de uma ferramenta para poder te auxiliar nessa tomada de decisões. Você teria que levantar vários tipos de legislações diferentes e isso poderia te induzir a erro, né? Hoje em dia, com a ferramenta de planejamento tributário, por exemplo, que a Legis tem, a gente tem todas essas informações em um lugar só. Acho que a Cindy pode explicar um pouco melhor como funciona a ferramenta, mas é uma redução de tempo que o contador tem e de mais segurança e confiabilidade nas informações que a ferramenta traz, né? A nossa ferramenta do planejamento tributário, o usuário ele coloca algumas informações ali sobre a empresa, alguns dados sobre o custo, despesas,
alguns valores e no resultado ela vai trazer qual que é o melhor regime. Então vai aparecer o resultado em tela para ele do Simples Nacional, com aqueles mesmos dados, do lucro presumido e lucro real. E ali ele vai conseguir viver de forma bem simples, assim, destacada, qual que é o melhor regime para o cliente dele. Então, igual o Guilherme falou, em vez de ter que fazer os cálculos de 3 regimes diferentes, a ferramenta já apresenta esse resultado e a própria ferramenta já permite que a gente faça o envio do relatório direto para o cliente dele. Ele não precisa baixar, formar nada. A própria ferramenta já faz esse trabalho para ele. Legisweb, né? Sempre pensando em facilitar a sua vida. A Ana sempre tem essa essência de integrante do comercial, eu acho sensacional, né, Ana? A gente Mas não pode perder, mas não é pode. realidade. É a realidade do dia a dia, né? É uma ferramenta Sim. que eu uso sempre para poder prestar suporte. Imagina se eu tivesse ali trabalhando como contador, seria algo indispensável que eu não deixaria de ter no meu escritório. Com toda certeza. Mas apesar de todos esses benefícios que a transformação digital traz, não é fácil a implementação. Vocês podem falar para a gente quais são os principais desafios do contador conseguir fazer essa transformação? Olha, eu vejo 2 desafios, né? Não sei se vocês vão concordar comigo nisso. Mas o primeiro deles, o custo de implementação. A tecnologia nem sempre é barata, né? E às vezes o escritório pensa que não vale a pena. Mas é pensar que a longo prazo isso traz muito benefício ali para a profissão, muito benefício para o próprio escritório. Por minimizar erros, por otimizar tempo, por trazer credibilidade, segurança tributária, né? E o segundo desafio também que eu penso, em alguns casos, né, não diria que é geral, mas em alguns casos, a resistência à mudança. Ainda há profissionais que estão engessados naquele modelo antigo, que estão resistindo um pouquinho mais para entender que a tecnologia é um aliado. Então, eu penso que seriam esses 2 desafios mesmo. Eu acho que parte desses desafios eles conseguem ser passados com treinamento da equipe, com um pensamento ali de inovação, né, uma cultura de inovação estabelecida, porque como você falou, vendo os benefícios faz valer a pena. Então, às vezes, umas mudanças ali, um sentido de tomar uma frente daquilo pode ajudar aquela empresa, aquele escritório. Vale lembrar que existem muitos exemplos de sucesso, né, de escritórios que implementaram tecnologia e em algum gerenciamento de processos voltados, né, para a aplicabilidade da tecnologia. E isso é a importância do contador sair um pouco da zona de conforto, ir a eventos, a entender o que está acontecendo no mercado, né, para justamente não ficar ultrapassado e trazer essas coisas para dentro do escritório dele. Então, faz parte disso fazer o comparativo de mercado. Olha, meu colega ali está tendo sucesso com a implementação de tal ferramenta. De repente, seria interessante eu estudar o que está acontecendo no mercado para trazer para o meu escritório também. Então, existem muitos casos de sucesso e de implementação que deram certo no dia a dia do contador. Lembrando, se você que está assistindo tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da plataforma da Legisweb, a gente conta hoje com mais de 200 sistemas que estão prontos para te auxiliar aí no seu dia a dia. E sem contar ainda com um time de especialistas que estão sempre prontos para te atender. E já que falamos de agilidade, precisão, acompanhar o mercado, né, as tendências, isso tudo para você sem filas de espera. Exatamente. Eu assino embaixo quando fala que é os melhores especialistas para te atender. Inclusive, não deixe de acessar o WhatsApp que ela vai deixar aqui para você falar diretamente com essa moça a respeito de uma promoção. Olha... Quer conhecer mais? Quer aprender um pouquinho da plataforma? Não, quero saber o que a Legisweb traz de benefício? Pode me chamar. Depois vai ficar meu Instagram aqui, pode me chamar no direct. Viu? Dá para experimentar as ferramentas também, né? Com certeza, a gente libera um acesso teste. E quem assistiu o vídeo tem desconto? Com certeza, é só falar, vi o seu conteúdo e quero um desconto exclusivo para assinar a Legisweb. Eu vou fazer um precinho maravilhoso para você se tornar cliente, se beneficiar de tudo que a Legisweb tem de melhor para oferecer, né, gente? Exatamente, gente. Vamos estar agilizando decisões seguras com a Legisweb. Com certeza. Ano novo, plataforma nova. Exatamente. E chegamos aqui à última parte do nosso conteúdo e vamos falar um pouquinho da importância de se manter atualizado aí nesse ano que se iniciou aqui, 2025. Qual o impacto da atualização do profissional no setor contábil? Olha, eu penso que se manter atualizado é um diferencial competitivo, né? É um desafio, mas aquele que consegue, ele com certeza vai se destacar no mercado. A gente tem aí essas mudanças na legislação que a gente comentou, a gente tem a evolução tecnológica, né? E o profissional que acompanha
ele vai atender primeiro a necessidade do cliente dele. Então, com toda certeza, é algo que é indispensável, é uma realidade hoje, né? E que vai fazer diferença, sim, no mercado de trabalho. Eu concordo com a Day. A atualização constante ela é extremamente necessária, porque senão corre o risco de você se tornar obsoleto. Então, o profissional que ele se mantém atualizado, ele tem mais chance de se tornar uma autoridade naquele assunto, e assim tem mais cliente, tem mais posição no mercado. Então, eu assino embaixo. Exatamente. Eu acho que quando você está preparado, você está antecipando a mudança, né? Então você sabe que vai vir uma mudança, então você já está se preparando para o que vai acontecer. Eu que estou ali na prática do dia a dia com contador, já teve muitos casos práticos, por exemplo, de receber uma ligação a respeito de uma obrigação acessória que estava sendo dispensada, não tinha mais necessidade daquele contador estar entregando. E aí essa falta de atualização às vezes faz com que você realize processos que nem precisam mais ser realizados. Em resumo, manter-se atualizado é essencial. Isso aí é um diferencial para o profissional, né? Isso acaba trazendo um destaque para ele profissionalmente, inclusive alavancar a carreira dele, né? Sim, com toda certeza. E surgem, né, novos nichos diariamente, principalmente no setor da contabilidade, novas oportunidades. Então, se atualizar é estar atento, recebendo todo esse tipo de informação, processando para criar um produto novo, para dar uma atenção melhor para um cliente, identificar uma oportunidade no mercado. Então, eu acho tudo isso, assim, fundamental para o contador hoje. A atualização é a palavra crucial para o dia a dia dele. Tudo isso que a gente falou realmente é muito importante, mas vocês veem novas oportunidades surgindo a partir de todas essas tendências que nós citamos? E como que o contador ele pode aproveitar tudo isso? Sem dúvidas, no mercado surgem vários nichos diferentes, onde surgem novos produtos, novas oportunidades de fazer operações, né, que o contador pode estar desenvolvendo. E ele está sempre atualizado, ir a feiras, fazer networking, né, ir a congressos, está sempre fazendo curso, buscando ali novidades para o seu dia a dia, é uma forma de estar indo atrás dessas oportunidades. O conhecimento em si, né, ele agrega muito no desenvolvimento da atividade do contador. Com certeza. Conhecer novas ferramentas também, metodologias, ela não só melhora a qualidade do trabalho, mas melhora também a eficiência. Então, tendo essa atualização, buscando esses contatos com novas coisas, a gente melhora ali todo o trabalho da pessoa, todo aquele ambiente de trabalho dela fica melhor, a rotina dela fica melhor, então a gente tem uma economia nos custos, mas também uma economia no tempo que a pessoa pode utilizar com outras funções, até qualidades pessoais dela. Eu acho que tudo que possa economizar tempo, né, é algo que soma. Como é o caso, por exemplo, do nosso boletim diário que a LegisWeb disponibiliza. Nos primeiros 15 minutos ali do meu dia, eu chego, eu abro o boletim, eu vejo toda a legislação que saiu e já me mantenho atualizado. Sem isso, que é uma ferramenta que reúne todas as informações em um lugar só, teria que levantar todas as disposições que saiu no Diário da União, do Estado, do município, saber o que mudou em cada estado. Você imagina o quão complexo seria para o contador se manter atualizado dessa forma. E hoje em dia ele tem tudo na palma da mão ali com essa possibilidade, né? A Day pode falar até um pouco melhor, que ela trabalha com redação. É mais um motivo para o contador assinar a LegisWeb, gente. É isso aí, Ana. Diário, atualizado todos os dias, diariamente, semanalmente. A Day, que é do setor, ela vai falar para vocês quais são os benefícios de você ter o boletim diário. Pessoal, o boletim diário promete, hein? Facilita muito. O boletim diário, ele traz no final do dia o ementa ali de todas as legislações publicadas e de todas as notícias oficiais relevantes ligadas à nossa área tributária, né? Então, isso facilita muito, porque, como o Guilherme falou, o escritório não vai ter o tempo de parar e ler diário oficial, mudou alguma coisa lá no estado X. Com o boletim diário, eu tenho essa disponibilidade. E para melhorar, eu posso personalizar ele ainda também. Eu posso dizer, eu quero notícia só desse estado, só daquele estado. Eu quero receber a notificação. Então, tudo isso facilita muito, né? O usuário ele pode criar filtros
que vão direcionar para aquilo que interessa para ele. Então, por exemplo, não acompanho estados da região sul, então eu não preciso receber informação desses estados. Isso já vai ganhar tempo ali também, que ele não vai ler nada que não é interessante para ele. A gente tem também um monitor de publicações que é similar, né? Só que daí ele consegue colocar palavras específicas. Então, se ele quer saber muito sobre substituição tributária, então ele consegue monitorar essa palavra para saber quando teve alguma atualização em um diário oficial. Isso é legal também. Assim, citou o monitor de publicação, eu sempre destaco isso para os clientes, que no monitor de publicação você não precisa correr atrás da informação. Eu preciso saber disso, o que aconteceu disso. Não, você coloca lá, cadastra a palavra-chave e a informação vem até você atualizada diariamente. Isso é mais um motivo para você assinar o Legis Web. Eu também tenho que falar do WhatsApp direto com a Legis Web, né? Que é o nosso canal de transmissão, que eu achei aquilo sensacional. No seu WhatsApp você recebe informações importantes do que está acontecendo no mundo da contabilidade. É algo que eu não abro mão, é algo sensacional que a Legis Web trouxe como informação, né? E como novidade para os seus clientes. O Conecta, né? As legislações relevantes, elas são enviadas no Conecta ao longo do dia. E, de uma forma bem resumida, é mais uma notificação. Houve alteração em determinado tema. Que também te mantém ali atualizado, que é o que a gente falou bastante aqui, né? Mas voltando à questão ali que a gente estava comentando sobre a questão do conhecimento técnico para se manter atualizado, eu também penso que a gente não pode esquecer das soft skills, né? Eu vejo que, além do conhecimento técnico, hoje em dia a habilidade de comunicação, de liderança, de colaboração tem ganhado destaque. Então, acho que o profissional ele precisa também se preocupar em desenvolver esse outro lado, né? Ter esse outro olhar. Gerenciar a equipe, ter facilidade de comunicação ali com o cliente, com parceiros, tudo isso faz parte do pacote para o sucesso aí, vamos dizer assim, né? Sim, realmente, quem está atualizado hoje, ele se destaca no mercado de trabalho. O profissional contábil que está atualizado com tudo que está saindo, com as novidades, ele vai passar muito valor, confiança e credibilidade dos seus clientes, né? Sem dúvidas, eu acho que se manter atualizado estar um passo à frente, né? E a questão da tecnologia, ela é uma questão não só de transformação, como de mentalidade. Então, eu já tenho que desenvolver essa mentalidade de que eu tenho instrumentos que trazem e facilitam o meu dia a dia, e por que não utilizar? Por que não saber mais sobre tecnologia, né? Eu diria assim, eu resumiria todo esse papo em nunca pare de aprender. Eu acho que não dá para estacionar. As coisas mudam o tempo todo, o mundo está evoluindo. A gente precisa acompanhar, a gente pode ver esses desafios como oportunidades, né? E para isso a gente precisa estar preparado. E preparar é estudando mesmo, entrando ali em cada tema desses aí que a gente abordou, para dominar e fazer sucesso lá fora. Exatamente. Ficou claro, né, que para se manter atualizado em 2025, é essencial aí, não só para alavancar a sua carreira profissional, como para manter e fidelizar os seus clientes, todos os profissionais aí do mercado contábil. Gente, foi um prazer conversar com vocês hoje sobre esses pontos que são tão relevantes. Queria agradecer aí, a Cindy, obrigado pela sua participação. Obrigada, Ana, obrigada a vocês, obrigada a quem está assistindo também. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom conversar sobre tudo isso. Acho que é um papo muito legal para a gente ter no início de 2025 e seguir durante o ano aí, tendo essa mentalidade de atualização, de continuar a buscar conhecimento. Guilherme também, muito obrigado pela participação. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso esse bate-papo com vocês. Contem com a nossa consultoria da Legis Web. Fiscal, federal, trabalhista, são os melhores profissionais, eu tenho certeza. Estamos aí na ponta da lança atendendo os contadores, né? Ajudando ali na tirar dúvida, questionamento, disposições mais complexas, ferramentas. Contem com a gente, foi um prazer estar aqui com vocês. E Dai também, obrigado, viu, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Eu agradeço a oportunidade. Foi bem prazeroso estar com vocês. E eu digo que, na condição de representante da redação aqui, eu vou dizer para vocês que nós trabalhamos todo dia para manter essas atualizações em ordem, para facilitar a vida, para concretizar todo esse papo que a gente teve aqui. E você também, que está nos ouvindo, já sabe, invista sempre no seu crescimento profissional. E para conhecer mais da Legis Web, acesse nosso site, acesse nosso Instagram, confira tudo que nós temos de novidade para você.